Olá, telespectadores do YouTube. Olá também pessoal que acompanha meu blog, o MD Gamer. Aqui é o Matheus e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as principais notícias da semana. Então, sem mais delongas, vamos nessa! E a primeira notícia de hoje é sobre o PlayStation 3 que passará a ser montado no Brasil. Vai funcionar mais ou menos dessa maneira. As peças vão ser importadas lá de fora, porém a montagem do console será feita aqui no Brasil, o que vai reduzir os impostos e, portanto, reduzir o preço final para o consumidor. Colocando isso em números, o console antes custava R$ 1.399, agora passará a custar R$ 1.099, o que é uma alteração de preço, que é um corte de preço bom, porém ainda é pouco comparado ao que o console, por exemplo, custa lá fora, que está apenas acho que 200 ou 225 dólares. Portanto, o preço ainda assim está caro, ainda mais para o console de fim de geração e que no fim do ano já vai ser lançado o PS4. Uma curiosidade que eu tenho a dizer sobre essa nova produção do console é que também existirá um bundle agora do PlayStation 3 com o God of War Ascension. Mas curiosamente, esse bundle vai custar o mesmo console normal, ambos custam R$ 1.099. Por que isso está acontecendo? Não me pede para explicar, mas tá sim, então quem for comprar o PlayStation 3 agora, aproveita e compra o bundle, né? E para emendar com essa notícia, a Sony também anunciou que o jogo The Last of Us será dublado em português e que o jogo de GTA V será legendado em português. O GTA V, aliás, é o primeiro jogo da série GTA que vai ter algum tipo de legendado, dublado, vai ter algum suporte à língua do português brasileiro. A segunda notícia do dia é sobre os jogos da série Star Wars que passarão agora a ser produzidos pela EA. Mas como assim, Matheus? Os direitos não estavam com a Disney? Sim, mas a Disney fez uma parceria com a EA para que agora a EA produza os jogos, porque antes era a LucasArts que fazia, que era a parte da Lucasfilm responsável pelos jogos da série Star Wars, porém a Disney achou melhor fechar essa parte, demitir os funcionários e passar isso daí para a EA depois de um tempo, obviamente, porque demora um pouco para fazer todos esses acordos e tudo mais. A EA já anunciou que está produzindo 3 jogos da série Star Wars, cada um por um estúdio diferente. O primeiro estúdio é a BioWare, os criadores de Mass Effect e também do Star Wars Knights of the Old Republic, considerado um dos melhores jogos Star Wars já criados, portanto eles devem fazer um jogo nesse mesmo estilo, no estilo esse, talvez um action RPG, provavelmente. O segundo é a DICE, os criadores de Battlefield. Portanto, eu acho que vai ser um Battlefront 3. Aliás, eu acho não, eu tô torcendo por isso, porque Battlefront, o Star Wars Battlefront 2, que foi no caso que eu joguei, foi uma das melhores séries já criadas de Star Wars. Eu gostei demais daquele jogo, acho uma mecânica bem diferente, que funciona muito bem com o universo Star Wars no geral. Foi o que eu gostei bastante. E eu espero que eles lancem Battlefront 3, só isso, fica aí aqui meu pedido de fã. E o terceiro estúdio, e para mim o mais surpreendente deles, foi a Visceral Games, que são os produtores de Dead Space, que geralmente trabalhavam com survival horror. Eu estranhei bastante porque é algo bem diferente do comum, eles geralmente trabalham com um gênero de jogo que a série Star Wars não se encaixa, portanto eles vão ter que produzir algo de um gênero diferente. Não se sabe qual é o jogo de nenhum desses 3 estúdios, o que eu falei aqui foi apenas especulação. Mas eu espero realmente que eles tragam o jogo Star Wars mais inovador dos 3. Que o da BioWare e o da DICE eu acho também meio óbvios. Já o da Visceral Games nem tanto. E por fim a EA também anunciou que esses jogos vão rodar na engine gráfica Frostbite 3, a mesma do Battlefield 4, e que vai ser usada nos jogos de próxima geração deles. A terceira notícia do dia é sobre o Infamous Second Son, novo jogo da série Infamous que será lançado para PS4, que foi anunciado durante o evento de anúncio do PS4 e que agora foram revelados novos detalhes sobre ele. Vamos começar falando sobre a história. Foi revelado que o protagonista do jogo será Delsin Howe, um cara de 24 anos que é um conduit. Conduit, para quem não sabe, são os personagens da série que conseguem ter superpoderes e tudo mais, que conseguem, por exemplo, manipular um determinado elemento, como Cole McGrath de Infamous 1 e Infamous 2 conseguiam manipular eletricidade, como tinha personagens que conseguiam manipular gelo, fogo e por aí vai. Curiosamente, esse personagem vai conseguir controlar fumaça, o que é um elemento diferente do comum na série, afinal não é algo que deixe tão claro quais são os poderes dele. Mas voltando à história do jogo, o que aconteceu foi o seguinte: no fim do Infamous 2, por um evento que eu não vou explicar qual é, a maioria dos conduits acabaram sendo mortos. E mais, sobrou um pequeno grupo deles, que ainda fica vivo, porém, eles são perseguidos por um grupo do governo, uma agência especial do governo, chamada Department of Unified Protection, chamada de DUP. E o protagonista do jogo acaba revelando seus poderes quando ele se encontra no meio de uma cena onde um blindado cheio de bioterroristas, como são chamados os conduits agora pelos agentes do governo, acaba batendo. Esses bioterroristas, esses conduits, são liberados e ele acaba descobrindo seus poderes nesse momento. E a partir desse momento que começa a história do jogo, com os bioterroristas sendo liberados por toda a cidade de Seattle. Sim, pela primeira vez na história de Infamous, o jogo vai se passar numa cidade real, ao contrário dos outros que se passavam em cidades que eram inspiradas em cidades reais.
porém eram apenas cópias, não eram cidades com lugares que realmente existiam, tudo mais. Agora indo para alguns detalhes sobre gameplay que sinceramente são escassos. O sistema de escolhas do Infamous e do Infamous 2 vai voltar, até porque é uma característica da série, você escolher entre ser bom ou ser mal. E o segundo ponto revelado do gameplay é que como o protagonista tem poderes de fumaça, então ele vai ter que absorver fumaça para recuperar sua energia, assim como no Infamous 1 e no Infamous 2, o Cole absorvia eletricidade para recuperar energia, porém a fumaça vai ser muito mais difícil de achar do que a eletricidade, portanto o jogo deve acabar ficando mais difícil. Além disso, o protagonista terá uma arma própria para combate corpo a corpo, assim como o Cole no Infamous 2, no caso a arma dele será uma corrente, e também que a função de absorver fumaça para recuperar energia será feita pelo touchpad do DualShock 4, o que vai ser algo bem estranho. Aliás, eu não gosto muito desse touchpad, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas não gostei muito dessa função não. E vamos para a última notícia de hoje, que é o novo anúncio da Bethesda. Mas dessa vez não foi nenhum Elder Scrolls, nem Fallout, nem nada. O que foi anunciado foi o Wolfenstein New Order. Exatamente mais um jogo da série Wolfenstein, que foi começado lá atrás. Foi um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa que teve no existentes. E segundo a Bethesda, esse jogo vai ser uma reinvenção do original, com uma ambientação totalmente diferente. Resumindo, vai ser um reboot que vai manter características da série, como por exemplo se passar num cenário de Segunda Guerra Mundial, no caso vai ser um cenário depois da Segunda Guerra Mundial, misturado com elementos de ficção científica. No caso, os elementos de ficção científica seriam os nazistas usando robôs para dominar o mundo. Sim, é bizarro. Não foram revelados muitos detalhes sobre o jogo, mas teve um detalhe que eu achei legal. O jogo não vai ter multiplayer. E por que eu estou falando isso? Porque no último Wolfenstein que teve, que foi lançado antes desse, tinha um multiplayer, porém foi considerado medíocre. Então acho legal que a produtora consiga se focar mais no single player e fazer uma campanha single player melhor, sem ter que se preocupar em pôr o multiplayer simplesmente por pôr. Eu achei legal da parte da Bethesda permitir isso. Existem algumas empresas que não permitem jogos sem multiplayer, ou então que pelo menos não incentivam essa prática, mas nesse caso foi incentivado, que eu achei bom, porque nem todo FPS precisa de multiplayer. Vi de BioShock Infinite, que foi um dos melhores jogos desse ano, eu joguei e gostei bastante, e não tem multiplayer. E é isso aí, pessoal, essas foram as notícias da semana. Não esquece que eu sempre de dar joinha se gostou do vídeo, adicionar os favoritos, se inscrever no canal, também visitar o meu blog, o MD Gamer, compartilhar com qualquer rede social que você participe, e é isso aí, valeu, tchau!